A entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia aqui pela Tropical FM, manhã da sua segunda-feira. Hoje, dia 25 de julho, dia do colono, dia do motorista, feriado aqui em São Carlos, feriado em alguns municípios da região, outros não, né? Mas aqui para Águas de Chapecó, Cunhataí, Palmitos também, feriado do colono e motorista, outros municípios aí na sua normalidade da segunda-feira, né? Um abraço para você que sintoniza, essa é a frequência 97.7 de São Carlos, Santa Catarina, a Tropical FM, na sua segunda-feira, trazendo aqui o destaque de tempo bom, inclusive com alguma névoa aí no início da manhã, no final da madrugada, mas tempo firme, né? Temperatura segue na casa dos 16, agora para 17 graus, a mínima na madrugada, quando fizemos a primeira leitura, às 4h45, estava em 15,8, né, minha gente, de temperatura aqui no centro. Bem, 7h36, quadra entrevista tem oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro, a Avenida Santa Catarina aqui em São Carlos, Farmácia São Jorge, 3325-4123. Lembrando que a Farmácia São Jorge tem atendimento diário, das 15 para 7 às 22 horas. Hoje, feriado, vai das 7 da manhã às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez. É a farmácia que tem atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, conferindo aqui o quadro Entrevista do Dia, como a gente anunciou, o nosso convidado vem de Caxambu do Sul, é o presidente do Poder Legislativo caxambuense, o vereador Ari Pompeu da Silva está aqui conosco nos estúdios para falar sobre os trabalhos legislativos. Ele que também, já digo aqui, é agricultor, produtor, minha gente. E aqui está conosco, quero parabenizar primeiramente aqui, em nome de toda a classe já, Ari, porque a data representa isso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tropical, especialmente a nossa população de Caxambu do Sul. Tenho certeza, Elvis, que muita gente está sintonizada hoje nesse programa, né, nessa entrevista, até porque o meu costume não é muito de vir na imprensa, né? Você sabe, várias vezes convidado e dessa vez não tinha como negar, né? Porque a gente exerce uma função hoje importante lá, que é a presidência da Câmara, e a gente então vem aqui hoje para dar alguns detalhes, alguns esclarecimentos do nosso trabalho. Estamos vivendo o processo de férias agora para alguns, né? Que é o recesso, como a gente diz lá dentro da Câmara. Um dia importante, que nem o Alves falava, para mim uma felicidade, para mim, né? Como agricultor, e de poder estar aqui hoje diante dos microfones da Rádio Tropical, com uma oportunidade com o Elvis Medeu, sem nós pensar nisso lá, né, Elvis? E hoje a gente estava comentando, mas eu quero aqui de um modo especial dizer para os nossos agricultores, colonos, trabalhadores, nossos motoristas, né, que eu tenho certeza absoluta que sem essa gente nós não seríamos nada, né? Então, os heróis da nossa nação, para se dizer melhor. Então, parabéns a eles, coragem para continuar na luta, né? Eu sei que às vezes ela é estressante, é cansativa, mas nós precisamos continuar para que o desenvolvimento no meio de nós, ele continue sendo fortalecido por esses grandes heróis, hoje chamados colonos e motoristas. Então, eu venho aqui, Elvis, para falar um pouco da Câmara, né? Certamente no decorrer, se houver oportunidade, vamos falar um pouco da política nacional também, nível de Estado, com certeza, do governo também, se necessário, mas quanto à Câmara de Vereadores, então, eu quero já, de antemão, começar dizendo, né, Elvis, que é uma satisfação a gente estar lá representando a nossa população com a seriedade, né, prova é que a gente já tem alguns mandatos por usar da seriedade de uma forma... Usar a política como uma ciência de fazer o bem-estar para a população. A gente sabe que nem tudo a gente consegue, né, Elvis? Mas não deixamos de lutar. Não deixamos de lutar, estamos lá procurando fazer o melhor para a nossa população. Eu quero também cumprimentar os colegas e as colegas, vereadores e vereadoras lá do município. Cumprimentar os funcionários da Câmara, né? A Câmara hoje é composta e eu quero ter aqui, Elvis... falar, porque eles são o quadro importante lá que nos ajudam a tocar nos trabalhos. Eu tenho lá hoje o Antoninho Zilhoto, né?
que é nosso tesoureiro, o secretário-geral da Câmara. Esse é patrimônio, né? É o patrimônio nosso, seu Antônio. Nós temos a Lisiane também, Soares Pazin, que também é um patrimônio nosso, já de muito tempo, que faz a questão da organização da Câmara, limpeza e tal, arruma o chimarrão para nós lá e tal. Cafezinho também. Cafezinho gostoso, né, que o Elvis já experimentou lá. Temos o Adilson, que é nosso contador, né? E também temos agora nesse mandato a volta da Giane Borteta, né? Que é assessora jurídica nossa, que tem feito um trabalho importante para todos os vereadores, não só para o presidente. Eu acho que a Gi tem sido bem democrática lá. As pessoas que procuram ela, os vereadores ou as vereadoras, ela tem feito um trabalho sério lá. Temos um problema, né, Elvis, que o Elvis já sabe disso. Então a gente tem uns programas de rádio para colocar para a nossa população do que ocorre lá na Câmara. E nós tínhamos no passado a forma de contratação de que nós temos a vaga de um jornalista, né? De quem faria cobertura jornalística para nós lá. Então nós contratávamos por preço, muitas vezes pensando em economizar, ter o melhor preço, e a promotoria pública não aceitou mais isso, porque nós temos a vaga. Então eu estou desde fevereiro tentando achar alguém para ir lá fazer esse trabalho para nós e infelizmente nós não temos conseguido. Não sei se o salário não condiz com a realidade. Então nós temos a proposta de prestadores de serviço, Nelson, mas infelizmente a promotoria não aceita isso. Então talvez eu termine esse mandato com esse desejo da população. Qual é a diferença? Então nosso programa de rádio hoje é repassado pelo Antônio, pela Giane, né, para as rádios. Mas se nós tivéssemos lá o jornalista na vaga, ele estaria fazendo o bate-papo com o vereador, talvez uma sessão o vereador falaria, na outra, nós daria oportunidade a todos. Então, como todo mundo sabe, nem eu não tenho falado nos programas, né? Porque eu acho injusto eu falar e os demais não falarem. Então, estamos tocando dessa maneira, mas acreditamos que talvez no futuro a gente vai conseguir achar alguém na vaga, né? Porque é um cargo de confiança, alguém que venha fazer esse trabalho para nós lá, para divulgar talvez um pouco melhor o trabalho da Câmara de Vereadores, lá dos vereadores e das vereadoras. Legal, muito bem explicado então. Bem, e nesse ano, já que desde fevereiro os trabalhos já estão em andamento, né? Como é que estão os trabalhos lá em relação às apreciações? Porque documentos, projetos, vereador, passam a todo momento, e é a grande preceito aí dos vereadores, né? A aprovação, a autorização legal, jurídica e também legislativa aí da casa. Pois então, nós estamos lá, Elvis, com alguns requerimentos aprovados, feito por grande maioria pela bancada do MDB, né? Que é oposição ao governo e que é um direito deles, né? Eu tenho sempre dito para eles que a gente sempre aceita a crítica, aceita a opinião, mas desde que ela seja construtiva. Não é simplesmente fazer a crítica ou apresentar o requerimento por uma questão especulatória, uma questão antidemocrática. Mas nós votamos sempre favorável aos pedidos deles, né? Questão dos projetos. Projetos, nós estamos, Elvis, com 18 projetos aprovados nesse ano de 2022. Inclusive no último dia 18 do mês, já no recesso, eu tive que convocar uma sessão extraordinária para votar, então, o projeto número 18, que se tratava da Prainha. Ele foi um projeto polêmico, por ser o último antes do recesso, ele foi um projeto muito polêmico, né? Muito debate, muita discussão, e vira uma especulação, na verdade, quando um projeto dessa natureza vem para casa. Aí nós precisamos ter convicção e um pulso firme de decidir o que realmente nós queremos. Se nós estamos para ajudar no desenvolvimento local ou se nós estamos para atrapalhar. E naquele momento, inclusive, foi muito taxado, inclusive de ditador, que muitos me chamam lá, né, de ditador, porque eu tenho uma posição política muito diferente que muitos. Para mim, o correto tem que ser correto e o que não é correto, para mim, não é correto. E aí lá no mês de julho, esse projeto deu entrada em junho, mês de julho a gente foi fazendo debate, ele veio o prefeito numa votação, numa sessão, concediu um visto aos vereadores lá, da oposição, dizendo para eles que eu estaria o prefeito na próxima sessão para tirar dúvidas do projeto, e como eu levei, convidei o prefeito, ele foi lá, tirou dúvidas, foi questionado, foi perguntado, até que umas horas virou meio que um debate político, assim, que as pessoas, às vezes, elas estão na política, elas entendem que a política é só fazer política. Não, às vezes a gente tem que ser coerente com a situação.
E aí, na sessão subsequente à presença do prefeito, a gente decidiu que ia votar o projeto, até porque nós temos uns prazos para ser cumpridos. E aí uma vereadora tinha dado entrada na casa, tinha assumido, pediu visto e eu neguei o visto, né? E daí quando tu fala na questão organização, questão correta, não. E aí eu sempre digo assim, ó, eu sou responsável pelos meus atos, né, Elvis? Se eu errei e não conceder o visto, é um problema que eu vou responder por isso. E aí a gente já convocou o extraordinário dia 18 e votou. Porém, eu tenho algumas preocupações na política. As pessoas às vezes não entendem. Eu até gostaria de lembrar a população que naquele dia que a vereadora assumiu, a Câmara, ela não se apresentou com os documentos corretos para assumir. E aí eu tinha essa preocupação. Pá, mas será que se eu conceder o visto eu cometo um erro ou eu estou fazendo certo? Então, tomei uma decisão, né? Inclusive sem consultar a mesa, que eu tenho a mesa diretora, que tem me apoiado muito no meu trabalho. A gente tem feito um trabalho conjunto. E a gente tomou como decisão colocar o projeto de discussão em votação. E o que ocorreu, votamos já as 2 vezes, aprovamos. E disse, tenho a minha opinião. Nós, como vereadores, temos o direito, com certeza, de questionar a vinda dos projetos de lei na casa, fazer o debate, votar favorável e votar contra. A partir do momento que eu votei contra, eu não tenho muita opinião para ficar discutindo mais, porque eu fui contra, né? Agora, quando eu sou favorável, a minha responsabilidade é bem maior, né? Porque daí eu autorizei o governo a estar fazendo lá a obra, digamos, mas a minha função é maior, porque eu tenho que acompanhar, aí vem o meu papel de fiscalizar e realmente ver se é aquilo que veio para casa, se é aquilo que eu votei, que a administração está fazendo. Esse é o papel do vereador. Agora, quando eu votei contra, não adianta, eu sou contra, né? Então, essas posições na política nós temos que ter. Eu tenho dito muitas vezes, Elvis, eu já tive esses mandatos, já tive a felicidade de ser situação, de ser oposição. E quando eu era oposição, eu às vezes comento lá, eu tinha muito problema, né? Às vezes as pessoas não me entendiam. Mas eu era uma pessoa que não me cansava, eu ia à procura da informação, inclusive eu ia na secretaria do governo que eu era contra te buscar informação, para ver se realmente era aquilo, o objetivo era aquele. E sanava as dúvidas lá, não precisava ir lá para a Câmara, fazer aquele alvoroço, ir para a imprensa, ir para o jornal, fazer comentários em vãos e que realmente não ajudam em nada. Então essa é a visão que eu tenho, Nelson. Esse foi o projeto então que resultou nesta extraordinária agora na semana passada, né? Que é sobre a Prainha. A Prainha, minha gente, é um projeto voltado ao turismo lá em Caxambu do Sul, que tem um orçamento de milhões lá, né? Mas que está sendo desenvolvido, está andando, porque é o que vai alavancar o turismo lá de Caxambu do Sul, né, presidente? Eu acredito, Elvis, eu acredito e tenho certeza que vai alavancar o turismo, sim. Eu acho que nós temos que buscar oportunidade para a nossa população de lazer também. Depois, adiante, eu quero falar também, o governo que não pensa em buscar oportunidade de trabalho no seu município, não pensa em buscar também uma oportunidade de lazer para a população, certamente ele não está coerente com a situação daquela população, porque de uma forma ou outra a população hoje tem suas obrigações, né? E portanto nós temos que entender que como setor público nós também temos que dar oportunidade para eles continuar com as obrigações deles, né? Ajudando no desenvolvimento do município, que é o caso do colono, né? O colono tem que ter oportunidade no governo também, porque ele alavanca o movimento econômico da nossa cidade e portanto ele tem que ser valorizado, né? Não é só simplesmente lembrar, pá, hoje é dia do colono, parabéns colono. Não, nós temos que ter presente para nós que algo tem que ser feito. E a nossa administração, querendo ou não querendo, ela tem criado uns programas importantes lá para o nosso colono, né? Eu sei que não é aquilo que de repente todo mundo imaginaria, mas infelizmente se nós investir lá muito, nós vamos faltar para a saúde. Nós sabemos que já tem algumas coisas do setor público hoje, não só Caxambu, todas as administrações municipais, que algumas coisas já vêm carimbadas, que é a educação e saúde. O governo não pode mexer nisso, né? Então, na medida possível, havendo a reserva, a gente vai investindo conforme o andamento do município. Então, a Prainha, ela foi polêmica para alguns vereadores, para nós não foi porque a gente acompanhou e às vezes as pessoas não buscam a informação correta, aquilo que eu falei antes aí. Eu procurava me informar lá na secretaria qual é o objetivo do governo quando eu era oposição. Então, lá foi criado o Conselho de Turismo, né? Um pessoal da cidade que conhece a população, conhece todo mundo.
estão trabalhando fortemente nesse sentido e foram em busca disso, né? E talvez, Elvis, as pessoas não entendem, nós perdemos a oportunidade de ter isso lá na construção da obra Foto Chapecó, né? O incentivo na lá, época, né? o município deixou de exigir, porque nós estávamos dando um monte de terra, um monte de propriedade em troca de um desenvolvimento, que eles falam, que eu acredito que seja, mas o local não teve hoje, né? A gente tem aquelas merecas lá do Reuters, que às vezes é um valor, às vezes o governo... varia bastante, né? Não tem como... Os prefeitos não podem contar com o valor real mensal, né? Um mês é um valor, um mês é outro. Então isso é muito pouquinho para tudo aquilo que foi... várias áreas que foram... colocado embaixo de água lá, né? Então né? a gente tinha que ter sido mais exigente lá no passado. Legal. Isso aí é em relação ao auxílio aí a compensação, né? Que diríamos assim, né? São 7h50, nós estamos ouvindo o presidente da Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul, vereador Ari Pompeu da Silva, ele que está em seu 7º mandato, tem 8 diplomas porque assumiu como suplente lá no primeiro, né? E nós temos também ele como quinta vez presidente da casa. É a 5ª vez que ele está falando como presidente aqui, hein, minha gente? Bem, falando sobre o entendimento do Legislativo e Executivo, lá a maioria é do governo, então estaria tranquilo nesse sentido, né, presidente? O entendimento dos dois poderes lá, né? Não, quanto a isso, tranquilo, Elcio, mas eu tenho certeza absoluta que faz muito mais debate com a administração pública, nós, dessa situação, do que a própria oposição, né? Porque às vezes a oposição não entende que é importante ela estar no debate, visitando o prefeito no gabinete, o gabinete do prefeito está sempre aberto, como a Câmara de Vereadores, e está fazendo esse debate, discussão de ideias, né? Porque aquilo que eu penso, você não é obrigado a pensar a mesma coisa que eu penso, né? Então cada um tem o seu pensamento, mas de uma forma discutida, eu acredito que a gente pode fazer um consenso, chegar a um denominador comum. Então nós temos conversado muito com o prefeito, nós temos feito cobrança da administração, porque a responsabilidade nossa é muito grande, né? Então a gente sabe que tem ser feito pesquisa lá e tem sido sempre uma pesquisa que apresenta o sistema de governo lá muito boa, né? E é o que eu sempre digo, que nada adianta eu, como vereador, querer criticar ou elogiar o governo se a grande maioria não concorda com a minha ideia. Então nós temos que trabalhar dentro daquilo que a população opina, né? E a população tem aprovado o governo lá nos últimos tempos. Até pelas obras lá, né? Isso, presidente? E para nós isso é importante. Para nós, então, nos satisfaz como político. Você está fazendo parte de um grupo que tem se preocupado com o desenvolvimento local, né, Elvis? Então, até porque a gente mora lá, a gente nasceu lá, o pouquinho de capital que a gente tem está lá. Então, se há desenvolvimento local, você tem valorização nas tuas coisas que tu tem. E isso é importante para nós, né, Elvis? Então, acho que o entendimento, quanto ao entendimento, sim, está legal, a gente tem feito a discussão, né, trocado ideia, porque às vezes o vereador não concorda com algumas coisas do governo, vai lá, senta, discute, achamos a saída, temos feito isso seguidamente, discutido os problemas da Câmara, os problemas da administração, e nós temos uma vantagem lá, eu não quero aqui dizer que é o melhor, mas está sendo um bom prefeito, que ele tem dado oportunidade para nós vereadores, né? Então você, vereador de oposição, se você não buscar o entendimento e tentar se aproximar do conhecimento da administração, você vai virar um crítico. Vai só virar um crítico. Agora, se você buscar o diálogo, com certeza você vai obter conquista, né? E eu tenho tido, assim, um relacionamento com todos os secretários, né? Surgiu a crítica na secretaria tal, eu não fico lá, eu vou lá conversar com o secretário. Ô secretário, o que vem ocorrendo? Procede essa crítica, não procede, e a gente busca informação e parte para a defesa, né? Eu acho que esse é o nosso papel lá como situação, é defender as coisas corretas e não concordar com as coisas erradas. Isso para mim tem que estar presente na vida política, por isso que eu tive essa oportunidade, nossa população, de estar na política por muito tempo, né? É porque eu levo a política a sério, então por isso eu sou feliz, né? Além do apoio da família, a gente tem o apoio da nossa população também. Muito bem, tá certo. Então, o vereador aqui falando sobre o entendimento com o Poder Executivo, Legislativo. Quer falar um pouquinho sobre as obras rapidinho lá? Porque nós temos bastante obras. A gente diz que quando a gente vai a Caxambu é um canteiro de obras, porque realmente está assim lá, né? Esses dias fomos visitar lá o gabinete do prefeito lá. Nós tínhamos que desviar algumas ruas pelo asfaltamento que estava em andamento. Não tinha como estacionar porque a rua coberta está
em pleno vapor e assim vai, né? Assim tem sido, né, presidente? Então, Elvis, é isso aí. Eu acho que nós estamos de parabéns lá, a população e a administração, pela dedicação hoje dessa questão do desenvolvimento que a gente fala. Então, nossa administração tem se preocupado muito, e eu quero aqui ressaltar também, Elvis, que nós não podemos condenar a oposição, porque eles também têm nos ajudado, né? Eles também foram em busca de alguns recursos com os seus deputados, senadores, para nos ajudar. Isso é importante, eu disse na última sessão. Hoje nós somos vereadores para representar a população caxambuense, não somos vereadores só no partido. Então, quanto mais nós buscar, mais o desenvolvimento acontecerá no nosso meio. Questão das obras, eu acho que o Glauber está tendo uma felicidade junto com sua equipe, Elvis, por exemplo, de muita coisa que vem ocorrendo, né? Se você olhar, por exemplo, a Rua Coberta, nós temos a Cidade Maravilha, nós temos a cidade de São Miguel do Oeste, que eu conheço, e Coronel Freitas, mas é bem inferior a que vai sair a nossa. A nossa não vai sair uma rua coberta que é de Maravilha, que eu acho que de Maravilha é top aqui na nossa região, eu conheço lá. Mas melhor que de São Miguel, nossa vai ser. Isso eu tenho convicção disso, que eu conheço tudo. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Eu lembro que no passado, quando foi concedido aquele barracão para o Gosto se instalar lá, houve uma crítica muito séria a respeito do governo, mas nós precisávamos daquilo e o resultado está tendo lá. Então a Rua Coberta hoje ela vem suprir aquela necessidade, nós vamos ter condição de fazer muita coisa lá. E isso, Elvis, são frutos de uma economia, de uma administração séria, porque nós temos como a revitalização das ruas. Nós temos muito recurso próprio investido hoje, que antigamente a gente não via falar em recurso próprio em obras, né? Então, nós tivemos a felicidade também, tendo a felicidade desse governador ter nos dado a oportunidade daquele asfalto que vai ligar com a Tambu nesse governo nosso. Houve uma luta muito grande, eu falo isso que eu tive em Florianópolis, lá no DEINFRA, conversando com as pessoas e a gente saía de lá um tanto preocupado quando você busca a informação que teve governos que não interessavam na obra. Lá o pessoal deixou bem claro, olha, aqui teve o prefeito de Caxambu que não mostrou interesse em dar continuidade nisso. E aí a gente se preocupa. Não, o Glauber se preocupou com isso. Ah, mas o governo Moisés não interessa. Moisés é o governador do estado de Santa Catarina. E eu tenho dito muitas vezes, Caxambu do Sul deve louvar esse governo, né? Com seus acertos, com seus erros, mas para nós é fundamental aquela obra de tantos anos prometida e que ela não ocorria, que vai acontecer. Esses dias estavam comentando que a obra ia parar. Não, acho que o tempo estava muito chuvoso e a empresa estava correta, deu uma segurada e agora estão voltando a todo vapor. Então, das obras do nosso município, eu como vereador e como cidadão caxambuense, eu tenho admirado, tenho participado, eu acho que nós temos, a gente foi buscar muito recurso, né, entre os deputados estaduais, entre todos os colegas vereadores da situação lá do PT e do PSD, a própria administração, a gente cobrou muito. E esse governo deu oportunidade das emendas parlamentares lá do estado para nós, que antes não tinha isso. Então, por isso que eu digo, hoje você vê uma brigaçara, quem acompanhou as convenções no final de semana agora, né, Elvis? Deverá haver 5 ou 6 candidatos a governador do estado de Santa Catarina. É bom isso que nós vamos ter várias opções. Mas eu já estou decidido. Eu vejo hoje a possibilidade de 3 candidaturas que querem o desenvolvimento de Santa Catarina. Os demais querem votar para você manter no poder. E isso nós temos que ter presente para nós, né, Elvis? Realidade. Então, quanto às obras, Elvis, eu acho que está trabalhando com seriedade. Eu sei que teve um transtorno, por exemplo, na revitalização das ruas. Muitas reclamações e às vezes com razão da nossa população, mas infelizmente assim, para buscar a melhoria tem que se passar por um processo, um retrocesso, então, né? Uma bagunça de pó, de água, entende? Exato. Mas o interessante é que agora a gente está vendo lá, o pessoal está continuando, está fazendo os canteiros lá, vai ficar excelente na cidade, então é sinal que o desenvolvimento lá está acontecendo mesmo. Legal. E entre as obras também, além do investimento próprio lá, com a usina do próprio asfalto lá, né, minha gente, em relação ao asfalto frio e também com as luzes de LED que foram concluídas aí boa parte do município na última semana em relação à segurança, especificamente, não só a beleza, né? Bem, presidente, o nosso tempo já esgotou aqui, mas eu tenho que lhe perguntar rapidinho, eu gostaria que o senhor fosse bem sucinto e definitivo em falar sobre convenções do estado e também de federal, também, âmbito federal, conjuntura, rapidinho para nós aqui. Pois então, Elvis, eu aqui já quero expressar minha opinião, que a gente falou rapidinho. Eu tenho minha visão, eu sou do PT, isso nunca neguei, eu comecei minha carreira política dentro do PT.
tenho minhas contradições dentro do próprio PT, tenho as críticas a respeito do meu próprio partido, isso que a gente tem que ter como político, né? O que muitos não têm. Então, a nível de Estado, a gente está vendo um movimento muito grande, né, Elvis? Até dia 5 de agosto, né? De agosto, termina-se, então, a definição, até dia 15, eu acho. Dia 15 é o registro. O registro das candidaturas, né? E aí a gente vai poder dizer realmente quantos candidatos tem e quem são eles. Mas eu já tenho minha posição. O PT tem discutido lá, nós vamos de Décio Lima, com certeza, naquela aliança, às vezes meio contraditória com quem está chegando junto. E aí eu digo, eu quero aqui lembrar a população que muitas pessoas criticaram muito, por exemplo, o governo Lula e hoje estão tentando pegar um amuleto no governo, que a possibilidade é muito grande, de o Lula ganhar as eleições, e eu vejo alguns políticos tradicionais lá se ancorando nele, que isso é uma preocupação que eu tenho com isso. Mas nós vamos acreditar nos companheiros nossos que venham com visão de realmente trazer para o Estado de Santa Catarina um desenvolvimento. Deputado, eu quero aqui já dizer que nas últimas eleições eu tenho ajudado o deputado Nedir Saria, deputado estadual. Vou continuar ajudando porque eu acredito muito no trabalho dele, que é dedicado à saúde do Estado de Santa Catarina, e ele tem nos proporcionado oportunidade para o nosso hospital lá em Caxias do Sul, para outras obras do governo Glauber, então eu continuo com ele. Deputado federal, eu vejo aqui que o pessoal vem e fica dizendo que não sabe. Não, eu tenho posição. O PT discutiu lá hoje, nas últimas eleições, nós sempre votamos no Pedro Kussay, um grande lutador na área da educação, mas agora aponta-se uma possibilidade de votar uma candidatura do ex-presidente do PT, deputado federal, José Fritt. E aí o PT discutiu lá, provavelmente, a pessoa do presidente da Câmara vai trabalhar então com o deputado José Fritt para uma decisão partidária, nada contra o Pedro Kussay. Então nós vamos também levar o nome do Pedro, mas também o nome do José Fritt, porque nós entendemos que se nós tiver mais um deputado lá, que nós temos a oportunidade de apoiar mais deputado federal de Santa Catarina, não só o Pedro, para nós é importante até na busca de recursos. A nível federal, eu sei que às vezes as pessoas não concordam com a minha opinião, mas eu quero dizer para a população de uma forma bem sucinta. Nós hoje comemoramos o dia do colono, o dia do motorista, mas nós estamos sendo escanteados pelo governo federal de uma forma assim muitas vezes generalizada, né? Mas nós não podemos aqui condenar quem defende ele. Eu defendo o governo Lula, acho que o Lula deve voltar a presidir o país, porque eu como agricultor tive muita oportunidade com muitos agricultores. Eu vejo, por exemplo, o Lula deu oportunidade do Mais Alimento, do maquinário, da caminhoneta, 2%, a Minha Casa, Minha Vida, vários programas do Lula ocorreram de uma forma correta. Quem acompanha as grandes cidades vê isso. Então o governo Jair Bolsonaro veio com o intuito de mudar o país, na minha visão não ajudou o trabalhador, até porque o trabalhador hoje não tem tido a coerência da administração pública com ele. Então você veja bem, quando você fala na política, a política é a ciência de fazer o bem-estar da população, e por isso, no meu ponto de vista, falta isso a nível federal, né? Porque eu entendo que toda pessoa tem direito, no mínimo, a ter uma moradia e uma alimentação digna. Porque se eu, como presidente da Câmara, posso comer uma costela assada no final de semana, o outro lá também pode, né? E você sabe que isso não tem ocorrido, né? E nesse sentido eu falo que nós precisamos mudar. As pessoas, às vezes, não têm independência para falar. Elas dependem de alguém dizer para ela que tem que falar. Não, eu tenho minha opinião própria, formada, entendeu, Elvis? E não tenho nada contra quem tem que falar o que os outros mandam, né? Mas às vezes preocupa a gente, né? Eu quero aqui, Elvis, fazer um comentáriozinho, por exemplo, na diferença, que eu quero que a população entenda. Então, esse dia eu até falei na Câmara de Vereadores. Uma coisa que eu discordei do governo Bolsonaro foi a venda de uma coragem falsa para a nossa população, que foi a questão do armamento. Eu sei que hoje muita gente anda armado, mas se necessário não tem coragem de usar arma. Você entendeu? E nós, na época, foi pregado através de um plebiscito o desarmamento. E a população aprovou aquilo. Mas não significa que você tinha que andar desarmado. Então existe uma grande diferença entre querer o bem-estar, unir as famílias, unir a população e pregar a discórdia. Então é só essa visão que eu tenho, né, Elvis? Mas cada um faz o que quer, as eleições estão aí, por ter dado na vontade de votar. Infelizmente, às vezes o pessoal diz, mas só Lula e Jair Bolsonaro. Não apareceu uma terceira força hoje, né? Infelizmente, o povo brasileiro não apareceu. Então, quer dizer, nós vamos ter que decidir. Ou é Bolsonaro ou é Lula. Eu já estou decidido. Eu vou de Lula, né, Elvis? Não tem. Não vou brigar com ninguém, mas essa é a minha opinião.
opinião de cada um. Mas que deu a opinião, porque muitos agentes políticos que a gente fez o mesmo embate aqui não se manifestaram, ficaram em cima do muro. É importante que tenha lado e é importante se manifestar, porque a opinião é livre para cada um, né, minha gente? Presidente, obrigado pela sua vinda. Volte aí, acredito que nos próximos dias e semanas aí, até porque os trabalhos consigam. E volta no dia 1º de agosto, né? É isso? Dia 1º, né? Isso, dia 1º de agosto. 1º de agosto. 19 horas daí, né? 19 horas. Volta os trabalhos. Obrigado, presidente. Elvis, assim, de coração mesmo, obrigado pela oportunidade, porque hoje é um dia especial, né? Eu poder estar aqui no dia do colono e motorista, e sou um agricultor também, né? Então, parabéns a todos esses guerreiros. E dia 1º estamos de volta, né? Estamos de volta, agradecer a população que nos tem dado essa oportunidade e dizer que às vezes as pessoas não gostam da forma que eu trabalho a política, mas eu, infelizmente para alguns, felizmente para outros e para mim também, esse é meu jeito, e até que estiver na política eu penso assim e acredito, Elvis, na transformação da sociedade, e acredito que todo mundo tem que ter oportunidade nesse país, porque todo mundo trabalha. Muitas vezes a gente percebe, Elvis, que só quero... Porque às vezes a população tem deixado a desejar, né, Elvis, porque ela quer muito dever e não quer compromisso. E isso para nós, políticos, às vezes se torna difícil. Mas nós temos que saber fazer essa manobra e também dizer para a população do que é importante, qual é a participação deles e qual é dos políticos. Então, Elvis, um abraço, obrigado. Um abraço a toda a população de Caxambu que nos prestigiou e ficou escutando nós, fazemos esse diálogo aqui a respeito dos trabalhos da Câmara e também das eleições, da questão política a nível estadual e federal. Um abraço a todos. Presidente Ari José Pompeu da Silva, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores de Caxambu do Sul, vereador lá pelo 5º mandato e 5ª vez presidente. 7º mandato, né? 5º pelo presidente, né? Para você que se liga aqui, quadro Entrevista volta amanhã, a partir das 7h30. A gente vai para foto agora, mas a entrevista na íntegra em áudio e vídeo vai estar no nosso site. Vem aí o Comando Geral logo a seguir. E o bate-papo de hoje no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro. Um abraço e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a